Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou professora de arte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre todas as linguagens, porque nós vamos lembrar aqui o que é a composição, a criação e a voz. São elementos aí primordiais para elaborar uma arte em diversas linguagens. Então vamos observar aqui o nosso resumo da nossa aula. Composição, criação e voz. Então, nós temos aí alguns objetivos da aula. Esta aula visa explorar os fundamentos da composição, estimular a criação e aprimorar a voz em diferentes formas de expressão artística. Então, nós vamos entender aí como que se dá essa composição, como se dá a criatividade e a criação e também entender um pouco como que a voz participa disso tudo. Composição, estruturar as ideias de forma clara. Composição visual e também sonora, quando a gente vai falar um pouquinho de música. Integrar nas diversas linguagens, música, dança e o teatro, porque esses três elementos aí, a composição, a criação e também a voz, estão dentro dessas linguagens artísticas. E a criação, incentivar a originalidade e inovação, entender por que é tão importante essa questão do inédito e da originalidade. Experimentar novas técnicas e abordagens e entender também a voz humana, que é um instrumento essencial para essas três linguagens, a música, a dança e o teatro. Então, vamos relembrar aí a composição visual, né? De que uma visualidade, de que uma arte visual, ela consiste, quais são os componentes dentro de uma imagem. Vamos relembrar que essa aula aqui, nós já tivemos essa aula aqui sobre os elementos da arte visual. Então, vamos relembrar aí a linha, que é um dos elementos aí primordiais e mais básicos das artes visuais, do desenho, da imagem. Por quê? Porque ela guia o nosso olhar, define o contorno. Então, independente de ser uma arte figurativa ou uma arte abstrata, ela vai ter a linha ali para direcionar o nosso olhar, para a gente conseguir interpretar, né, a estética dessa arte. A forma, que pode ser bidimensional, um círculo, por exemplo, ou tridimensional, uma esfera. Então, é a forma que, através da linha, vai trazer um sentido para a obra visual, nesse caso aqui. E ela pode dar essa tridimensionalidade aí, através também dessas linhas. Ela pode trazer essa impressão, na verdade, de uma tridimensionalidade. E a cor, matiz, saturação e valor, luminosidade. A cor é aquele elemento que está dentro da imagem, do visual, que você se atrai mais por ela. Então, ela traz essa dramaticidade para a linguagem visual, para uma imagem, para um desenho. A primeira coisa que você vê vai ser a cor, né? Independente aí dos outros elementos. Depois você vai prestar mais atenção, a partir das cores você vai prestar atenção na forma e quais linhas vão compor essa forma. Então, a cor aí é aquela que chega primeiro. Nós também vamos ter dentro da composição visual a textura, o espaço e valor, sensações e profundidade. Então, esse elemento aqui da textura, do espaço e do valor, a gente também vai observar, mas essa observação, ela vai afetar as nossas sensações. É aquilo que a gente chama da estética. O que vai ser as sensações, né? Ela vai afetar o sensível. O que nós vamos sentir quando olhar para a composição visual? Isso vai ser trabalhado a partir da textura, espaço e valor. Continuando aqui, os elementos da composição. A gente viu esses elementos da composição, mas qual é o objetivo desses elementos juntos? Eles vão trabalhar ali juntos dentro das artes visuais. Ele vai trabalhar para atingir a unidade da composição. Você vai olhar para a obra,
né? Por exemplo, essa imagem que está aparecendo aí na tela, e você vai ver que existe aí uma unidade, as linhas, as formas, as cores, a textura, ela vai te trazer a sensação de unidade, uma coisa só. Todas vão trabalhar no mesmo objetivo, né, de trazer essa harmonia entre todos os elementos. Então, não pode ficar discrepante um elemento do outro. Ele vai trabalhar para nós sentirmos, ao olhar, essa unidade, que é essencial para criar uma obra coesa e impactante, independente de ser uma arte figurativa ou abstrata, como é aqui o nosso caso. A composição, ela organiza elementos visuais para criar um significado. Explore equilíbrio, simetria e assimetria, ritmo, repetição, proporção, contraste, unidade e movimento. Então, a gente vai observar aí que, mesmo sendo uma arte abstrata, ela vai trazer essa questão, né, se é simétrico ou se é assimétrico, a proporção, o contraste, o movimento, da impressão que está se movimentando. Então, essas vão ser composições a qual o artista vai escolher, né, o que ele quer representar com aquela visualidade ali. E a composição sonora dentro da música, como que a gente pode relacionar aí, como que se compõe uma música? Ela precisa ter melodia, harmonia, ritmo, timbre e dinâmica. São as alicerces, são a base da música. Eles manipulados criam atmosferas e mensagens diversas, do clássico ao pop. Então, a gente observou aí que nas outras aulas a gente trabalhou muito a questão da música, como que ela se compõe, como que ela utiliza todos os sons e os elementos do som para ser transformado em música. Mas, basicamente, existem aí 5 elementos que vão trazer essa dinâmica para que a gente ouve, relacionado a todas as músicas, independente do estilo, né, que vai aqui do clássico ao pop. E a criatividade. A criatividade, ela também é muito necessária para essa composição desses elementos que nós vimos aqui, né, dessas linguagens. É a capacidade de gerar ideias originais e valiosas. Não é um dom, mas uma habilidade essencial para a arte e a inovação que pode ser desenvolvida. Observem bem como aqui a gente traz esse conceito de criatividade, que é uma habilidade do ser humano que pode ser desenvolvida. Porque muitas vezes nós pensamos que a criatividade, ela é exclusiva para alguns somente, só pessoas criativas que têm aquele dom, como se fosse algum privilégio, né? Ela fosse uma escolhida para ser criativa. Mas, na verdade, a criatividade, ela é uma habilidade humana, porque o ser humano ele sempre teve essa necessidade de criar, inventar para a sua própria sobrevivência. Acontece que alguns seres humanos, né, já tem muitas coisas já prontas. Então, o que a maioria faz? Só copia ou transforma aquilo que já foi criado. E criar alguma coisa, ela depende de um processo, né, um processo de criatividade que demanda aí sacrifício, que demanda tempo. Então, essa criatividade, essa habilidade, ela pode apenas estar adormecida porque não foi desenvolvida. Mas ela é uma capacidade, uma habilidade para todos os seres humanos, sem exceção. Voltando aqui, processo de criação, como a gente observou aqui. O processo criativo envolve preparação, incubação, iluminação, verificação e materialização. Então, a gente observa aí que é um processo longo, não é um processo, um dom que a pessoa tem e que é aquela coisa instantânea, a pessoa criativa ali na hora, depende de muito exercício. Experimentar e ser resiliente são cruciais para transformar a inspiração em arte. Então, a gente observa aí que esse processo, ele é bem demorado. Então, vamos observar a voz humana, instrumento de criação e expressão.
Por que a gente vai observar aqui a voz? Porque, né, tanto na música, né, para cantar, você precisa dessa ferramenta, né, principal que é a voz, mas também você precisa da voz no teatro, você precisa do corpo e também da voz para você estar ali representando, certinho? A voz é um instrumento versátil de arte, presente no canto, no teatro, poesia e oratória, porque também a oratória também é considerada uma arte. Seu domínio técnico e cuidado são essenciais para uma expressão plena e impactante. Então não basta ter uma voz, é preciso cuidar e trabalhar essa voz para esses tipos de arte. A voz autêntica, como que a gente pode dizer que a voz é autêntica? De fato, a voz ela já é autêntica, porque quando nós trabalhamos ali os elementos do som, nós observamos que o som da nossa voz, ele faz parte ali do timbre, né? Tem um timbre, então ela já é autêntica por si, cada um tem o seu timbre de voz, que é único, né? Embora seja parecido com o outro, ela é autêntica porque esse seu timbre é só seu. A voz é a expressão única de cada artista. Ela transmite emoções e conecta-se profundamente com o público. Experimente diferentes estilos para encontrar sua verdadeira identidade artística. Então, para cada identidade artística vai existir ali uma voz, né? Uma voz que vai mais se adequar. Praticar regularmente ajuda a desenvolver a confiança na sua voz. Muitas vezes, né, você não gosta muito ali da sua voz, mas praticando, né, você vai começando a ter uma confiança ali na sua voz. Então, a anatomia vocal também é importante a gente entender basicamente aqui como que se dá essa anatomia, né, que é a fábrica do som da nossa voz aqui. Pulmões e diafragma. Pulmões fornecem ar, diafragma controla o fluxo para a voz. Então, é necessário que essa respiração para utilizar a voz seja feita através do diafragma. Então, existe toda uma técnica vocal para se expressar. Laringe e pregas vocais. Na laringe, pregas vocais vibram, gerando som inicial. Ressonadores, faringe, boca e nariz amplificam e moldam o timbre vocal. Então, a gente tem aí toda uma questão anatômica para entender a voz. Isso a gente vai ver aqui por cima, só para a gente entender, mas se você quiser se aprofundar, é preciso ter mais uma questão mais aprofundada nos estudos para entender essa anatomia. Então, vamos aí, para a gente finalizar, dicas para cuidados com a voz. A gente vai ter sempre, quando for utilizar a voz, ter uma preparação, um aquecimento vocal. Então, é preciso preparar suas pregas vocais para o uso intenso. Se você vai cantar, se você vai falar por diversas horas, ou se você vai apresentar uma encenação de teatro, a qual você vai utilizar bastante a sua voz, é necessário um aquecimento prévio, né, para que não tenha aí prejudicar aí a voz. Higiene vocal é essencial. O que é a higiene vocal? Como que a gente tem essa higiene? Hidratar-se, ela é extremamente importante e evitar sussurrar e gritar, porque são dois extremos aí que prejudicam a voz, gritar e também falar muito baixo, sussurrando. E depois de usar a voz, é necessário desaquecimento vocal, relaxar essa voz após o uso. Então, a gente tem aí o antes, o durante e o depois. É preciso também fazer aí esse desaquecimento vocal. Dito isto, vamos para a nossa atividade. Vamos observar aí, de acordo com o que a gente viu sobre a composição, a criação e a voz. A composição sonora, ela é estruturada por elementos fundamentais. Assinale a alternativa que não corresponde a esses elementos, que não corresponde à composição sonora. Então, letra A, melodia. A melodia, ela é ou não corresponde aos elementos da música. Ritmo. Letra C, timbre. D, proporção. E letra E,
dinâmica. Então, nós podemos observar aí praticamente de cara que aquele que não corresponde a esses elementos da música é a proporção. A proporção ela está mais relacionada a, lembra lá, a arte visual, né? A questão número 2, nós vamos observar essa afirmativa e dizer se ela é verdadeira ou falsa. A unidade é essencial na composição para criar obras coesas e impactantes. Então, nós observamos lá no começo da aula que é preciso utilizar todos os elementos das artes visuais, da composição visual, para trazer essa unidade da composição visual. Você vai olhar e você não vai observar de cara as linhas, as formas, você vai olhar e se identificar com o todo, para depois observar os detalhes que são os elementos visuais. Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira. É essencial a unidade. Atividade 3, também verdadeiro ou falso. A criatividade ela é considerada um dom nato, que não pode ser desenvolvido. Então, a gente observou que a criatividade ela é uma habilidade do ser humano que pode sim ser desenvolvida. Ela pode estar aí só adormecida, mas você pode sim desenvolver, porque todo ser humano é uma pessoa já criativa de fato. Então, essa questão aqui, ela é falsa. A criatividade pode sim ser desenvolvida. E, dito isso, vamos para o resumo da aula, aqui da composição, criação e voz. A arte ela é expressão organizada por composição e impulsionada também pela criação. A composição visual e sonora seguem elementos e princípios estruturantes. Tanto o teatro como a música, ela tem ali os seus elementos que estruturam. A criatividade é uma habilidade desenvolvível, essencial para inovação e resolução de problemas. A gente viu aí também sobre isso. A voz ela é um instrumento artístico poderoso, que exige cuidado e técnica. Como a gente viu, não basta ter uma voz. É preciso cuidar dessa voz como instrumento, né, poderoso para as artes também que exigem a voz como principal ferramenta. Dito isso, eu vou finalizando a nossa aula por aqui. Eu agradeço pela atenção e até a próxima aula. Tchau!